Valeu, obrigado aqui. Realmente é um prazer estar aqui com grandes amigos, né, companheiros aí dessa jornada de inovação e transformação da indústria financeira. Então, e o prazer de poder estar aqui fisicamente, né, presencialmente, depois de tanto tempo, né? Então, esse painel é um painel, acho que bastante relevante. Nós falamos um pouco da inovação e o poder da regulamentação nesse processo, transformando, né, a indústria de uma maneira exemplar, numa velocidade incrível, exemplo para o mundo, né? Então, a gente já tem casos muito precisos que vamos explorar aqui e temos representantes de vários aspectos da indústria, né, dimensões diferentes que se complementam, podendo dar uma visão bastante ampla desse processo e principalmente do que está por vir, né, do que temos à frente, né? Bom, para começar, vou dar a palavra aqui para o Raul, não só para ele se apresentar, mas também já embalando aqui a nossa dinâmica, né, Raul? Raul, a gente tem visto, né, toda essa modernização da regulamentação, ela tem propiciado surgimento de fintechs, neobancos, competindo cada vez mais com os bancos e complementando serviços a esses bancos. Então, cada vez surge esse modelo não só de maior competição, né, amplia a concorrência, então oferece alternativas maiores para o cliente, mas também uma tendência de modelo de competição, né, uma colaboração e competição ao mesmo tempo, se integrando, se conectando. Como é que você vê isso e qual é a tendência, olhando isso para frente? O que você diria? Bom dia, Raul. Bom dia, Calão. Bom dia aí a todos, cumprimentar os participantes do painel, é um prazer estar aqui com vocês, aí discutindo um tema de tamanha relevância, né? E já engatando aí na resposta, Calão, eu acho que eu entendo que a modernização da regulamentação, ela foi apenas uma das forças, talvez a mais relevante nesse momento, né? Mas é apenas uma das forças que estão acontecendo simultaneamente no mercado brasileiro, que eu atribuo muito das mudanças que nós estamos intensificando no sistema financeiro e compondo aí um quadro evolutivo que acaba combinando também todo o processo de avanço da tecnologia. É impressionante como a tecnologia digital, como a questão da digitalização da economia vem fazendo transformações muito importantes. Tem muito a acontecer ainda, mas o que nós já evoluímos é algo realmente significativo, né? E também um novo consumidor, que aceitou muito bem essas mudanças, aceitou muito bem essa evolução tecnológica, né? E realmente hoje ele tem buscado consumir cada vez mais experiências muito melhores a um preço muito mais competitivo, né? Se abrindo efetivamente para a inovação e para novos produtos e serviços. Então, o cenário brasileiro ele acaba sendo combinado por esse tripé, essa evolução baseado no tripé de o avanço da regulação, a modernização da regulação, que vem sendo discutida e debatida desde 2013, não é uma coisa nova, mas agora que nós estamos vendo realmente os seus efeitos mais significativos, esse avanço da tecnologia e esse novo consumidor aí que vem aceitando muito bem esses novos produtos e serviços, vem até pedindo muito pela digitalização e provocando e desafiando cada vez mais as instituições hoje que participam do sistema. A tendência daquilo que nós estamos chamando de competição aí é uma das grandes novidades desse cenário, né? Na verdade, o que eu estou vendo hoje, inclusive grandes instituições financeiras, estou vendo de forma bastante positiva, de que elas vêm se abrindo cada vez mais e vêm compartilhando serviços e entendendo que a nova dinâmica do sistema financeiro brasileiro é uma dinâmica que ela depende de todos cooperarem ao mesmo tempo que estiverem competindo. E é possível, sim, você rentabilizar suas operações, rentabilizar seus investimentos a partir dessa abertura da plataforma. Algumas instituições já nasceram com um conceito bastante aberto, inclusive, Calão, você participou dessa história, né? Um dos exemplos é o Original, que já nasceu com uma plataforma e um conceito completamente aberto, mas outras grandes instituições passam a se abrir e passam a entender essa nova dinâmica do mercado e como é importante elas participarem
desse novo contexto, desse novo quadro competitivo. Agora, o que torna totalmente o processo transformacional mesmo, ele vai ocorrer, na minha opinião, a partir dos próximos 5 anos. Né? É natural que a gente consiga perceber algumas mudanças, mas eu vejo hoje que nós estamos olhando apenas a ponta do iceberg de um conjunto de mudanças muito profundas. Eu costumo falar que eu estou há mais de 36 anos trabalhando no sistema financeiro e eu, particularmente, não me lembro de uma intensidade tão grande e a combinação de forças tão relevantes no mesmo momento, ocasionando todo esse processo transformacional. Mas o grande salto mesmo, que eu acho que vale a pena a gente debater, que tem a ver com esse processo de modernização da regulação, realmente todo esse objetivo, todo esse conceito, todo esse arcabouço do Open Finance, né? Que está totalmente em linha, a competição, a abertura das plataformas, todas essas mudanças que estão acontecendo, está totalmente em linha com o objetivo maior da regulação, que é criar um sistema mais aberto, um sistema mais inclusivo, um sistema mais competitivo. Né? E eu acredito que essas transformações nos próximos 5 anos elas vão ser muito relevantes, vão implementar uma dinâmica competitiva muito diferente do que nós estamos vendo hoje. E a pergunta é o que o consumidor realmente ganha com isso, né? Qual é os saltos que o consumidor vai ter. Eu acredito que, na verdade, nós temos um grande desafio com o conceito da competição entre as instituições, com essa modernização da regulação, que, aliás, abriu a fronteira exatamente para que as fintechs pudessem operar de forma muito mais estruturada dentro do Brasil e que viessem investimentos, e a gente sabe que veio investimentos muito relevantes para sustentar esse crescimento de algumas grandes fintechs que nós já temos aí, que competem de igual para igual com os bancos tradicionais. Né? O que o processo vai levar exatamente para o consumidor um ganho maior em termos de qualidade de serviço, de melhores experiências, melhor preço e, principalmente, na minha opinião, quando eu olho o quadro do sistema financeiro histórico no Brasil, o Brasil tem muito a evoluir, principalmente na forma de concessão de crédito. Né? Se nós olharmos o crédito no Brasil em relação a outros mercados, ainda nós estamos engatinhando, por incrível que pareça, apesar da gente ter evoluído muito. E a digitalização do atendimento bancário, a digitalização do processo de análise de crédito, toda essa integração de informações, todo esse conceito de troca de informações a partir dos objetivos do Open Banking, tudo isso aí talvez vai trazer uma dinâmica também de concessão de crédito muito importante, de maior inteligência nesse processo, um crédito mais totalmente digitalizado e que vai permitir que a gente veja uma nova dinâmica na economia brasileira. Veja que o processo transformacional que nós vamos passar, ele sim vai afetar a capacidade do país em crescer, em se desenvolver, usando muito a seu favor a tecnologia, uma nova regulação e esse novo consumidor, esse novo momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, estou bastante animado de ver que nos próximos 5 anos nós teremos aí transformações muito profundas, dado esse quadro que nós estamos olhando, que a pontapé inicial realmente foi essa transformação, essa modernização da regulação, as novas leis de meios de pagamento, a criação de uma série de outros tipos de instituições financeiras no Brasil. Hoje nós temos as instituições de pagamento, nós temos as sociedades de crédito direto, nós temos a sociedade de empréstimos entre pessoas, nós temos as ITPs, que são os iniciadores de pagamentos, quer dizer, um conjunto de tipos, de tipologias de instituições criadas a partir dessa nova regulamentação que realmente implementam e estão implementando uma nova dinâmica e prometem muito aí em termos evolutivos no quadro de ampliação, modernização do sistema financeiro como um todo. Legal. E pensar que tudo isso em pouco mais de 10 anos, toda essa transformação que aconteceu no mercado, o que está gerando de eficiência e, principalmente, de novas possibilidades, novos serviços convenientes para o cliente. Imagine, então, projetar isso para os próximos 5, 10 anos. Né? E, Rodrigo, você é participante ativo desse processo, né? Coordenando lá o LIFT.
é um dos exemplos, acho que, brilhantes de estímulo à inovação, de ambiente para gerar, testar novos modelos de negócio. Há pouco nós comemoramos 5 anos do LIFT, né? E acho que tem realizações muito grandes para quem já participou dele. Eu posso falar, né, sou testemunha disso, mas fala um pouquinho dessa contribuição do LIFT e, principalmente, olhando para frente, qual é a evolução, quais são os próximos passos ainda que o LIFT pode contribuir com o mercado. Claro, muito obrigado, Carlos. Acho que tem umas coisas super interessantes para a gente falar do ponto de vista de regulação e inovação. O LIFT, como você falou, é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, que é uma iniciativa do regulador, do Banco Central. Ele cria um espaço, um Innovation Hub, para que o regulador possa acompanhar de perto e ajudar a ordenar e acelerar as inovações financeiras que têm um impacto correto na sociedade. Acho que o regulador tem uma posição difícil, né, no processo de inovação, que ele, ao mesmo tempo que ele sabe que ele não, ele tem que olhar a inovação de perto e acelerá-la, ajudar que a sociedade dê respostas ela mesma para os problemas financeiros que ela tem. E por sociedade a gente está falando, né, iniciativa privada, a gente está falando aqui nossos parceiros da IDWall, a gente está falando de todos as fintechs, as techfins, né, todos os agentes financeiros, ao mesmo tempo que tem que entender com alguma profundidade qual é o risco do que está sendo proposto. Qual é o risco? E o risco não é um risco local, não é um risco operacional, é um risco sistêmico. Quer dizer, se isso aqui der errado, em que escala isso dá errado para a sociedade? Então, acho que o LIFT é uma das cartas que o regulador tem, um Innovation Hub é uma das cartas que o regulador tem, para você trazer esse processo para perto. A gente está comemorando o 5º ano, como você falou, são 70 projetos de inovação financeira que passaram pelo LIFT, entraram no LIFT Lab. Dos 70, 60 chegaram ao final. Então, repara, funciona como um processo de aceleração clássico. Nem todo mundo que consegue entrar consegue fazer as entregas necessárias de desenvolvimento de produto, serviço, com o olho na regulação, com uma certa certeza do que está acontecendo na regulação. Os bons resultados do LIFT para o sistema financeiro, talvez alguns que as pessoas nem esperem. Se o LIFT fosse uma aceleradora tradicional, talvez fosse a que tivesse a maior taxa de investimento pós-aceleração. A gente tem quase 30% dos projetos que passaram pelo LIFT investidos pelo mercado. Esse não era um desenho inicial. Mas imagina, se você tem uma fintech, ou mesmo um banco tradicional, um banco digital, uma cooperativa de crédito, que tem um projeto de inovação que ainda não foi desenvolvido como produto, e consegue fazer isso num espaço onde nós, a Federação Nacional de Servidores do Banco Central, junto com o próprio órgão regulador, o Banco Central, e parceiros tecnológicos, como, vão me matar se eu esquecer um, né? Mas vamos lá, AWS, Microsoft, R3, IBM, Oracle, Cielo, Seller, e recentemente agora a gente está com Veritran Finances Tech, todos esses parceiros tecnológicos investidos no processo de entregar tecnologia, plataforma que essas pessoas possam acelerar o processo da solução delas. Essa é uma composição única, porque junto do grupo de apoio ao projeto, tem servidores do Banco Central voluntários nesse processo para entender com mais profundidade tecnologia, modelos de negócio e trazer a carga de conhecimento regulatório também. Então, os encontros no LIFT são encontros muito ricos. O processo é um processo de desenvolvimento ágil. Né? No fundo, se forma squads. No fundo, a gente tem, né, encontros de revisão de 15 em 15 dias, com entregas, a gente chama de entregas duras de 30 em 30, e se você não conseguiu entregar, não desenvolveu baseado no escopo, não fez o relatório correto, você não fica no LIFT até o final. Então, eu acho, e aí já para ir encerrando, né, essa abertura, eu acho que a gente tem um papel crucial e importantíssimo do regulador, né, dentro do sistema financeiro, porque o sistema financeiro é um dos mercados mais regulados que existem por bons motivos. Né? O mercado não é super regulado à toa. Eu não quero descobrir que o meu investimento de vida
num modelo novo de investido, de tokenização, de criptoativo, baseado em DeFi, stablecoin, de uma hora para outra, alguém tirou um pendrive, foi embora com esse pendrive, eu nunca mais vou ver esse dinheiro, eu não quero descobrir isso. Eu quero que o regulador entenda isso antes e diga se essa pessoa pode operar ou não pode operar assim. E essa é a grande questão. A gente está falando da população brasileira inteira. A gente não está falando de um grupo extremamente tecnológico ou extremamente envolvido no sistema financeiro que pode entender determinados produtos e serviços. Só para encerrar, dos prazeres que a gente tem, que o Lift tem, foi ter ajudado a acelerar o processo do sistema de pagamento instantâneo brasileiro, porque o Banco Central entendeu próximas tecnologias, os modelos e como poderia se executar, adaptou a visão que ele já tinha, e a gente foi um dos que conseguiu, né, das iniciativas que conseguiu acelerar a implementação do Pix no Brasil, que hoje é, né, reconhecido como o maior sistema de pagamento instantâneo, o mais importante do mundo, ganhou prêmio internacional. Mais acelerado. O mais acelerado, né, com a maior porcentagem de população no espaço de tempo. O Pix ganhou o prêmio internacional em Singapura, o Lift Lab ganhou o prêmio internacional em Singapura, como processo de inovação. A gente ajudou a acelerar a ideia de sistema financeiro aberto, que a gente estava chamando de Open Banking, agora a gente está corrigindo para Open Finance, daqui a pouco a gente começa a falar de Open Data, daqui a pouco a gente esquece isso, porque virou padrão, né? A gente entende que os dados são abertos mesmo, e a gente volta a falar em modelo de negócio, e a gente está na vertente de ajudar o desenho de moeda digital brasileiro, o CBDC brasileiro, o Real Digital. Vai ser um prazer continuar a conversa. Obrigado, Carlos. Bacana, bacana, Rodrigo. E aí que, de fato, a gente constata que é todo um ecossistema funcionando, né? Como o Raul explicou, e você está complementando, Rodrigo, não é apenas mudança na regulamentação, é criar um ambiente favorável, absorver tecnologias, cada vez vão disruptando o mercado. Isso tudo vai propiciando, e é claro, né, a demanda dos clientes, a expectativa deles também, que cada vez mais vai crescendo, poder, de fato, promover toda essa impulsão. E aí, introduzindo também o Daniel, a Edwall também é um participante ativo dentro desse processo de transformação, colaborando para cada vez mais essa jornada digital ocorra sem fricção, né, permitindo cada vez mais oferecer serviços tanto convenientes quanto seguros para o cliente. Fala um pouquinho também, Daniel, quanto que você está enxergando esta evolução, o que você visualiza assim, de próximos passos nessa colaboração, seja para o onboarding e seja de outros serviços que têm, de fato, contribuído bastante nesse processo. Bom, super obrigado, Carlos, aí pela introdução. Acho que esse é um tema muito relevante para a gente falar, principalmente quando a gente trata do papel da tecnologia dentro de um contexto regulatório. Enquanto vocês estavam aqui falando, eu estava me pegando, pensando, né, qual o papel da tecnologia quando a gente fala de tudo isso, né? E será que a gente está com o papel correto? A gente sabe desse nosso papel, né? Porque no fim a tecnologia é o meio, né? A gente quer chegar quer que algo aconteça ou viabilizar alguma coisa através da tecnologia. Se a gente faz um paralelo de 10 anos atrás, né? Eu acho que o original, como o Raul bem falou aqui, é um super case de inovação dentro do sistema financeiro, de visão de plataforma, mas se a gente pega 10 anos atrás, o processo de você construir um produto financeiro do ponto de vista tecnológico era outro, né? Era algo muito mais colossal. Quanto mais o tempo está passando e a tecnologia a serviço desse contexto, ela vem viabilizando cada vez mais a velocidade, que acho que é muito disso que o Rodrigo falou, que eu corroboro bastante. Primeiro a gente fala do Open Banking, Open Finance, daqui a pouco Open Data, a gente está falando de Open Insurance, estamos falando de vários outros temas, que de fato a minha expectativa é muito essa, que a gente não fale de Open mais nada, né? Que seja tudo já por padrão regulado, enfim, que os dados sejam estruturados. Acho que o papel das empresas de tecnologia, e falando um pouco da nossa visão, a gente tem que estar sempre um passo à frente do que precisa, tanto do lado, quando a gente fala de uma experiência digital e de prover os serviços, quanto do lado mais negativo, né? Se a gente pensar, se não existisse fraude, se não existisse risco à segurança, a Edwall não existiria. Por exemplo, não existiriam muitas outras áreas ou empresas no mercado. Infelizmente,
o lado negro da força, digamos assim, ele é grande, é forte, e é uma das nossas grandes batalhas. Então, a gente, como visão de empresa, e aí eu acho que tem aqui uma conexão muito importante entre nós, da iniciativa privada, empresas de tecnologia, seja elas startups ou empresas maiores, com os reguladores e com as empresas públicas, acho que nessa cooperação mesmo de construção de tecnologia. Quando a gente pensa no tema de onboarding digital, por exemplo, se a gente pega lá para trás, do início mesmo da própria Edwall, que está completando 6 anos aí também daqui 3 semanas, quase um pouquinho antes do Lift. Se a gente pega desde o nosso início, o quanto a gente evoluiu numa do que é a nossa principal missão, né? Como é que eu garanto ou consigo dizer que você é você mesmo e gero confiança através da tecnologia? Como é que é bonito falar isso, mas, né, quando a gente desdobra para o lado tecnológico, o que isso impacta para o cliente? No fim do dia, é a experiência. É o cliente poder fazer um onboarding dentro seja num banco digital, de um app de crédito, ou seja, por exemplo, num app que ele pode ser motorista, ele fazer aquele onboarding, ter uma resposta o mais rápida possível, que daí é a tecnologia através disso, com uma grande acurácia, onde a gente está falando, sim, ele é você mesmo, pode confiar nessa informação e seguir em frente. Eu não vejo hoje, especificamente, mesmo numa frente de onboarding, enquanto a gente fala em frentes antifraude, parte mais de segurança ali de dados, eu não vejo nunca um trabalho exclusivo, por exemplo, de um vendor ou de um fornecedor, como é o nosso caso. Eu acho que ele é um trabalho que tem que ser extremamente colaborativo entre o produto final, como, por exemplo, um banco, os seus parceiros e, no fim, o cliente na outra ponta, ali, se a gente pensar num tripé. Então, a gente vem passando por uma evolução gigante do ponto de vista de fornecimento, de viabilização. Cito um exemplo rápido aqui, o processamento de imagens, que é uma das coisas que a gente faz nos nossos principais produtos hoje. Fazer isso 6 anos atrás era um desafio. Fazer isso hoje continua sendo um desafio, mas com muito mais possibilidades e ferramentas. Do mesmo jeito que, para a gente, para quem está do lado negro da força, também tem muito mais opções. Então, eu acredito bastante na evolução constante tecnológica e na pesquisa. Não vejo outro cenário que não seja a gente ter uma evolução de longo prazo perene, se não investindo também em frentes de pesquisa que não trazem necessariamente um retorno imediato, mas um retorno mais de longo prazo. Bem legal, bem interessante. De fato, antes a gente tinha um modelo que era um monolítico, né? O banco, uma instituição oferecendo pacotes completos, serviços todos integrados dentro de casa, e agora a gente está cada vez mais tendo alternativas de componentização, chamado unbundling, né? Com serviços especializados, se integrando e cada vez mais colaborando. Nesse sentido, aproveitando aqui o Raul, a gente tem uma tendência também do Bank as a Service, né? Que o Open Finance consolida isso, né? Cada vez mais cria essa possibilidade de interoperabilidade e oferta conjunta aos clientes. Você vê isso como uma tendência, Raul? O Original, eu sei que está caminhando também, prestando esse serviço. Como é que você enxerga a evolução do Bank as a Service? Bom, eu vejo, na verdade, o Bank as a Service está, na minha opinião, no centro desse processo aí transformacional, como um elemento chave. Apesar de ainda não se falar tanto, de forma tão aberta, essa questão do Bank as a Service, até porque ele é um serviço de instituições prestando serviços, colocando produtos e serviços à disposição de outras instituições, e essas sim têm os contatos com os consumidores, mas ele realmente é uma peça que vem colaborando fortemente para esse processo evolutivo do sistema financeiro. E ele está dentro desse conceito mesmo de competição, né, ou colaboração. O Original, ele viu isso desde o início, né, já nasceu com o processo das suas plataformas totalmente flexíveis e abertas, exatamente podendo conectar e prestar serviços não só para os correntistas do Banco Original, mas para outras instituições que queiram prover serviços dentro dos seus ecossistemas, né, para outros consumidores, né. Inclusive, isso aí é tão forte na nossa estratégia que nós criamos uma subsidiária específica só para cuidar desse assunto, de forma segregada, se chama Original Hub,
E o que a gente visualiza é o futuro dessa modernização do sistema financeiro, em que as instituições realmente vão investir cada vez mais nesse processo de cooperação, em prol da própria modernização do sistema, né? E com esse contexto, com essa visão, que a gente vê claramente essa visão evoluindo cada vez mais em alguns fóruns importantes, como o fórum da BBC, como o fórum da FEBRABAN, como o fórum da ABEX, né? Todos ganham, todas as instituições ganham, o consumidor ganha, o sistema ganha. Ganha aonde? Ganha na redução de custos, ganha no processo de facilitar muito o acesso da população aos serviços financeiros, ganha no contexto que nós estamos falando aqui, na questão da evolução da segurança para o consumidor final, né? Então, é todo um ciclo virtuoso que o Bank as a Service pode gerar, reforçando esse ambiente de Open Finance, né? Ele está totalmente inserido nisso, e reforçando esse conceito aí de competição. Por quê? Porque eu estou vendo que cada vez mais os serviços financeiros, isso é uma tendência natural e é uma das transformações que eu visualizo que deve acontecer nos próximos anos, é que os serviços financeiros não vão estar encapsulados dentro de um aplicativo específico do banco. Eles vão estar permeando uma série de formas de interação com o consumidor, uma série de formas de plataformas diferentes, de marketplaces, de agregadores de contas, de soluções de e-commerce, de carteiras digitais, quer dizer, de uma série de alternativas aonde você estiver realizando algum tipo de consumo, realizando algum tipo de interação, você vai ter ali disponível os serviços financeiros que você quer, principalmente envolvendo, por exemplo, pagamentos, envolvendo o contexto que nós falamos aqui de acesso ao crédito, e uma série de outros produtos complementares, seguridade, e aí vai, investimentos, né? Então, quando a gente olha para esse contexto de que os serviços financeiros não serão acessados somente por um aplicativo do banco, estruturado ali com menus, são coisas que, na verdade, a gente deve ver cada vez menos, né? E o serviço financeiro permeando toda a economia e todas as formas de interação, o que vai viabilizar esse processo é o Bank as a Service. O Bank as a Service é o que vai, na verdade, é um conceito muito similar ao que a gente implementa aí de padronização na questão do Open Finance e de cooperação, como, por exemplo, foi a cooperação na construção de toda a plataforma do Pix. Pagamentos instantâneos foi um belo exemplo de cooperação da indústria. Então, os serviços financeiros chegar na ponta do consumidor terá que passar, sim, esse processo evolutivo do Bank as a Service, que eu vejo com muito bons olhos e muito conectado com tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Não só o Pix, né, o próprio Open Finance é um modelo de cocriação brilhante, né, em que toda a indústria integrada se mobilizando, com autorregulação, discutindo o futuro, discutindo os padrões, e o Banco Central acompanhando esse processo, mas deixando o próprio mercado encontrar as melhores soluções que atendam o cliente, né? Então, a gente está realmente num grau de maturidade impressionante da própria indústria, reconhecendo que somente através dessa cooperação é que, de fato, ela consegue evoluir de uma forma bastante sólida, né? Então, muito interessante. E, voltando aqui para o Daniel, aproveitando aqui um pouco do que o Raul trouxe, como é que você enxerga também a evolução do Open Finance, desafios que surgem à frente para uma RegTech, né, que tem que várias verticais começam a se integrar? Como é que você imagina que a contribuição que isso vai cada vez mais ganhar maior intensidade, imagino? Bom, acho que um dos principais pontos que a gente tem em mente em relação ao Open Finance, que pega um pouco na linha de modelos de plataforma, né? Quando a gente fala em modelos de plataforma especificamente, basicamente você conectar, né, produtores e consumidores. De algum lado, você tem a plataforma ali no meio fazendo esse papel, né? Então, você gera uma economia de plataforma. A gente vê bastante esse cenário está acontecendo no mercado financeiro, e aí eu acho que tem um ator especial aqui, que é, no caso, a necessidade de ter um regulador, que, por exemplo, você não tem no varejo. No varejo, você tem muito conceito de plataforma, né, de produtores e consumidores, mas
não tem necessariamente uma regulação assim como a gente tem no caso das instituições financeiras. Tem, né, seus prós e seus contras aí do lado da velocidade. Quando a gente fala do Open Finance numa visão de abertura de possibilidades, a gente acredita muito que a possibilidade de conexão e de compartilhamento de informações, né, de dados, passando de mãos, né, ela mudando de lado em quem é o responsável por isso, o diferencial vai passar muito para a questão da experiência, do produto, do valor agregado, que no caso, se a gente colocar aqui como um exemplo, por exemplo, uma instituição de crédito esteja ali oferecendo para o seu cliente. A gente vê como um desafio muito grande nesse sentido, e aí eu falo que do ponto de vista tecnológico especificamente, a gente cada vez mais trabalhar com performance, que é se a gente pensa no caso especificamente da IDWall dentro de alguma instituição financeira, o quão mais performático a gente for, se a gente pensa nesse sentido, mais a gente contribui para que a experiência daquele produto, daquele player, seja melhor e mais, com menor fricção para o cliente final. Então, eu acho que, nesse sentido, eu vejo que a gente tem um trabalho que é perene e constante de continuar trabalhando com uma obsessão grande do lado da performance. Por outro lado, acho que vem também passa a se ter uma gama de possibilidades muito grande que antes a gente não tinha. No nosso caso, especificamente, a gente sempre se posicionando aqui como um parceiro, um apoiador na tomada de decisão dos players, né? Então, se você pretende ou não abrir uma conta para essa pessoa, se você pretende ou não dar um crédito, enfim, tudo muito nessa linha. A gente, com a vinda do Open Finance, para a gente também significa uma possibilidade de ter, no input de informações que alimentam os nossos motores, que alimentam os nossos algoritmos e modelos, da gente ter muito mais informações com maior acurácia. Então, uma vez que, né, o cliente sendo dono daquela informação e podendo compartilhar, que daí eu trago como exemplo um outro desafio que a gente vê, que é o seguinte cenário: eu posso movimentar isso entre vários players, mas hoje, no formato do mercado, se eu quiser tomar crédito em 5 instituições diferentes, eu preciso fazer 5 onboardings diferentes. Então, por mais que as minhas informações estejam compartilhadas, históricas e etc., eu acho que a gente vive aqui um desafio atual que cai muito nessa parte da cooperação que o Raul vem falando. Acho que nesse sentido a IDWall lançou o Meu ID, que é acho que tem uns 2 anos mais ou menos que a gente colocou no mercado, que é para ser uma plataforma de identidade digital, onde ali é como se a gente tem todo um processo de onboarding exatamente idêntico ao que você faria se você estivesse fazendo dentro de uma instituição, com todas as verificações, usando todas as baterias da IDWall, digamos assim, e que a gente sabe que você é você mesmo e tem as suas informações ali de forma extremamente segura, etc. A gente acredita que é uma tendência a utilização desse tipo de suporte de uma outra plataforma para o onboarding daqui para frente, uma vez que os dados vão passar a trafegar entre instituições. Então, se eu estou tomando uma decisão de fazer uma tomada de crédito, se eu tenho que fazer 5 onboardings diferentes, por exemplo, para fazer isso, provavelmente vai ser uma barreira. Talvez eu faça 1, faça 2, no terceiro, só se eu tiver com muito insatisfeito com a taxa ou alguma coisa do tipo para seguir no processo. Então, a gente também acredita que tem um grande desafio aí que vai permear a experiência entre os players de mercado. Bem interessante. Lembro que já teve um case desse num dos lifts, falando de identidade digital. Mas, bom, acho que assim, realmente tem um campo bem aberto para inovação e é irresistível, Rodrigo, falar de uma outro pilar aqui que eu acho que complementa muito o que nós estamos falando de Pix, Open Finance e tal, que é justamente o Lift Challenger, né? Que traz aí novos casos de uso, o uso de tecnologia DLT, né? Com possibilidades de ampliar alguns modelos bem interessantes, né? O PVP, DVP, IoT. Então, tem umas coisas assim incríveis que realmente dão outro salto, complementando bastante essa transformação digital e integrando com todo o resto, como foi dito aqui. Então, foram escolhidos, né,
vários cases estão em andamento. Como é que você vê essa perspectiva do andamento do Lift Challenge e com essa possibilidade, né, do real digital complementar tudo mais que essa evolução? Qual é a sua expectativa de o quanto isso de fato vai evoluir e transformar mais uma vez tudo que nós estamos fazendo na indústria financeira? Pergunta simples, hein? Super, obrigado, Carlos. Eu estou quase chamando o Keiji Sakai aqui para o palco, nosso amigo que estava também no Lift o tempo todo, quando fala de tecnologia de DLT, quando fala, né, de stablecoin, de CBDC, é um cara que a gente tem que sempre ouvir e trocar. Obrigado, Keiji, por estar aqui hoje. Eu vou tentar retomar um pouco e os cenários que o Raul e o Daniel compartilharam aqui. Eu acho que você tem, primeiro, um regulador na função de inovador, né? Então, acho que todo o ecossistema tem, sim, cooperado, né, para criar uma experiência nova para o usuário, para o cidadão, mas eu acho difícil não entender o destaque que o regulador tem nesse processo. Quer dizer, o regulador tem uma agenda aberta para a sociedade, chamada atualmente Agenda BC-Hash ou BC-Hashtag, que ele diz o que ele acha que ele tem que fazer, o que o Banco Central acha que ele tem que fazer, além de, né, manter poder de compra na moeda, manter uma moeda estável. E ele deixa muito claro que uma dessas dimensões é competitividade. Né? É gerar um espaço onde você tenha competitividade. E aí ele não está preocupado com a quantidade de players no mercado. A gente vê que tem uma discussão dizendo, porque só tem 5 grandes instituições financeiras brasileiras, e o regulador fala assim, 5, 3, 10 não é o número. A questão é se o mercado tem um espaço que ele possa competir em alto nível. Então, você tem que, entre outras coisas, eliminar ineficiências do mercado. Entre outras coisas, você tem que criar um espaço mais igualitário. Então, quando você muda a regulação, eu gosto muito de lembrar esses carros madrinhas ou safety car, né? Parece o momento que entra um safety car na corrida, todo mundo junta, e é uma espécie de relargado. O primeiro continua primeiro, o segundo continua segundo, mas agora está todo mundo junto. Quando a gente fala de PIX, a gente estava falando disso, quando a gente está falando de Open Finance, a gente está falando disso, e quando a gente está falando da criação de uma moeda digital, a gente está falando disso. Através de uma regulação e de um entendimento como uma moeda digital pode funcionar no Brasil, o que eu trago de benefício para o cidadão? Porque é super bacana ouvir Raul, ouvir Daniel e você, Carlos, dizendo, né, o cliente no centro, cliente no centro, cliente no centro. E você ouve o Banco Central dizendo o cidadão no centro, o cidadão no centro. A gente está falando quase a mesma coisa. Mas tem uma sutileza que é importante na hora que a gente, né, entende a diferença de cliente no centro e cidadão no centro. Qual é a ideia do Lift Challenge? O que a gente está tentando fazer? E aí, antes de mais nada, quando fala que eu sou coordenador executivo do Lift Lab, do Lift Challenge, parece, né, que sou eu. Não sou eu, tem 20 pessoas, tem 30 pessoas. Né? Modéstia, modéstia. Não, mas é isso, tem Aristides Cavalcante desde o começo, tem Fábio Araújo, por favor. Né, eu estou aqui representando um grupo de pessoas, do meu lado, pelo lado da Federação de Servidores, mas você tem, né, a liderança do Banco Central fazendo esse desenho. Qual é a ideia? O Banco Central disse, eu não vou criar padrão tecnológico, eu não vou fazer escolha de solução antes de entender caso de uso. Isso é uma super inteligência do regulador. A pergunta que o regulador fez para a sociedade, e o Lift sempre é isso, uma pergunta para os inovadores, né, onde o regulador escuta e interage no processo da resposta se a gente criar uma moeda digital, o que a gente resolve que a gente não resolveu? Porque a gente tem um sistema de pagamento chamado Pix, que faz transferência em 10 segundos. Por sinal, que bota uma barreira em serviços financeiros, bota uma barreira e uma complexidade em segurança absurda. Né? Mas você tem o Pix, você tem o SPB. A gente esquece do SPB, né, cara? O SPB é maravilhoso, né? 20 anos de SPB, tem que bater palma. Então, a gente tem SPB, a gente tem Pix, a gente tem um sistema financeiro aberto, e é mais do que um compartilhamento de dados, às vezes a gente também não é tão preciso, é mais um compartilhamento de dados no sistema financeiro aberto. É a propriedade correta dos dados. Os dados são meus como cidadão. Eu faço com eles o que eu quiser. Né? Os dados a chave não está exatamente no compartilhamento, e sim na ideia de concessão, mas para mim ainda atrás, na ideia de propriedade.
E aí, nesse pulo, você tem essa pergunta: o que uma moeda digital resolve? Algumas coisas que ela pode resolver, que a gente está explorando no Challenge. Você falou em DVP, né? DVP é ótimo, é Delivery versus Payments. Na hora que eu for comprar o imóvel, eu transfiro o dinheiro ou você transfere o imóvel? Quem faz isso primeiro? Na hora que eu for comprar um carro, essa ideia de confiança entre partes é uma coisa que a gente está tentando resolver na sociedade há séculos, né? O blockchain ajuda, o DLT ajuda, tem um monte de coisa que ajuda a você resolver a confiança entre partes. Uma moeda digital, ela pode ser usada para isso. Eu não transfiro para você, eu transfiro para um contrato inteligente, você não transfere para mim, você transfere para o contrato inteligente, o contrato está no meio do caminho esperando as duas coisas acontecerem, e se elas acontecem, ele faz essa transação, chamada transação atômica, porque não pode ser divisível, né? E aí eu resolvi o problema de confiança. Eu transfiro o dinheiro para o contrato, se você não transferir o carro, o dinheiro volta para mim. Eu transfiro para o apartamento, se você não transferir o apartamento, o dinheiro volta para mim. E, eventualmente, se você não me der o resto do dinheiro do apartamento, aquela parte que eu tenho direito por você ter feito a promessa de compra, ela volta direto para mim. E aí começa a pensar nas consequências disso. O quanto o mercado financeiro e o mercado da economia real melhora. Aí você pode ter isso aplicado a crédito agrícola, uma moeda, né, uma moeda digital tokenizada, uma moeda digital vinculada num contrato agrícola, que eu digo, ó, se esse contrato é para insumo de agricultura de baixo carbono, você não vai conseguir comprar, né, super simples. Ou pior, você não vai conseguir comprar um carro na concessionária com esse dinheiro, porque o dinheiro não deixa. O dinheiro vinculado ao contrato não deixa. Você tem transferências internacionais entre países, né, super simplificadas. Eu quero mandar... Imagina, a gente teve, né, recentemente venezuelanos entrando no Brasil, eles estão ganhando dinheiro aqui, como é que eles devolvem dinheiro para a família? O custo disso num sistema tradicional é muito caro. Parte do que uma moeda digital pode fazer é garantir essa eficiência. Esse é outro projeto que a gente está fazendo com o Banco Central da Colômbia. Então, esses são os projetos que a gente tem visto no Lift Challenge com a moeda digital. 9 projetos entraram, e tem projetos mais raiz, de DeFi, Liquidity Pool, né? Se você está esperando os projetos raízes, pode deixar que estão lá. Mas a gente está olhando isso junto com o Banco Central, né, e junto com esses parceiros de tecnologia e de serviços financeiros, para ver quais são os casos de usos corretos para a sociedade brasileira. A partir daí, a gente fala, tem motivo para ter uma moeda digital, teste piloto, depois de teste piloto, né, checa a segurança, impacto na sociedade, ótimo, a gente vai ter uma moeda digital. Eu acho que essa... E o regulador está fazendo de forma aberta, convidativa, colaborativa. E aí o mercado inteiro pode participar e ter voz e encaixar né, o que é melhor para a sociedade. Muita conversa. Bem legal, um potencial enorme, né, de cases, né, e podia falar aqui de IoT, né, com as máquinas autônomas, né, comandando ordens, dinheiro programável, tem cases e mais cases que podem ser desenvolvidos. Tem um projetinho de armário inteligente com moeda digital super bacana também, que está no Challenge, que vale a pena olhar. E aí que a gente vê que estamos sempre olhando para frente, sempre desenvolvendo, mas e assim um mundo de oportunidades que ainda reserva, porque a gente olha às vezes soluções que já estão implementadas, mas tem vários gaps ainda, ou várias ineficiências que precisam ser buscadas, né? Ainda temos muitos bancarizados, o Pix resolveu em parte isso, mas tem muito. PME ainda tem muita oportunidade, e aí eu vou aproveitar e perguntar para o Raul sobre isso, que de fato, agora começa a surgir várias iniciativas para poder ter modelos mais adequados para a pequena empresa, para o microempresário, mais baratas, mais, né, eficientes, que consigam, de fato, resolver a necessidade específica desse segmento. É isso? Você vê também isso e, de alguma maneira, o Open Finance pode ajudar nessa caminhada, Raul? Totalmente, Carlão. Só colaborando com o texto que foi falado anteriormente, o aprendizado da discussão sobre moeda digital, se vai sair ou não, é uma verdadeira corrida por soluções de tokenização da economia. A gente vai ver efeitos muito positivos nas instituições realmente investindo fortemente na tokenização aí de tudo que existe na economia. Eu acho que isso aí também vai ser
uma grande evolução. Apenas para colaborar para a discussão do cenário. O que eu vejo em termos de novos segmentos, ou segmentos já existentes que ainda precisam ser atendidos de uma forma mais eficiente pelo sistema financeiro, as pequenas e médias empresas, as micro e pequenas e médias empresas é um exemplo muito claro, né? Na verdade, a evolução ou o provimento de serviços financeiros para esse segmento é uma dívida do sistema como um todo, né? Nós ainda não conseguimos achar modelos totalmente customizáveis para esse segmento, né? E o detalhe importante é que parte relevante da economia passa pelo setor de micro e pequenas empresas, né? Os dados são conhecidos já há muitos anos, né? É quase pouco mais de 27% do PIB brasileiro depende desse segmento, desse setor. 50%, mais da metade dos empregos também depende desse setor. No ano de 2021, 4 milhões de novos empreendimentos foram abertos. A estrutura da população economicamente ativa no Brasil, ela está mudando, essa pirâmide ela está mudando para vamos ter um equilíbrio maior entre empreendedorismo e o seletista, né, aquele que realmente tem um emprego formal, né? Então, a base da economia cada vez mais vai depender desse empreendedor, né, desse micro e pequeno empreendedor. E o objetivo é provocar essa discussão no sistema financeiro de que toda a modernização que nós estamos fazendo, né, todas as novas soluções, instituições que vêm surgindo no país, muitas delas são focadas na pessoa física. Mas a gente não pode esquecer que essa pessoa física, muitas vezes, de forma cada vez mais relevante, também é um empreendedor. Então, o que eu vejo com muitos bons olhos é o surgimento, inclusive, de algumas fintechs especializadas nesse segmento, né? Desenvolvendo soluções específicas, as instituições financeiras realmente acordando e aproveitando todo esse processo evolutivo de digitalização da economia e provendo e pensando cada vez mais em como prover serviços financeiros adequados para esse segmento. No caso do Original, por exemplo, a gente lançou uma conta pessoa única, em que a gente vê que as coisas não são divisíveis, elas são indivisíveis, é a mesma pessoa, ela só precisa aprender como gerenciar a sua vida pessoal e como gerenciar a sua vida de empreendedor, do seu negócio. Então, o objetivo é prover numa única visão, num único conjunto de produtos e numa única forma de atendimento, a possibilidade de ele ter uma educação financeira mais adequada, segregando esses dois mundos. Isso é apenas um exemplo. Temos que evoluir muito na concessão de crédito, porque os nossos modelos de crédito no Brasil, dado o nosso passado, foram muito desenvolvidos baseados no conceito do empregado formal, por exemplo, né? E hoje a economia depende, parte relevante, como nós falamos, do empreendedor e não do empregado formal, né? Como conceder crédito para esse setor, como diminuir os riscos, como integrar os sistemas, como realmente analisar melhor, criar motores de crédito e de análise desse setor cada vez mais evoluídos e como aproveitar muito essa melhoria da tecnologia e toda essa integração que nós estamos falando do sistema financeiro para prover melhores serviços para esse segmento. Acho que nós estamos ainda, nesse caso, na infância, né? Na forma como a gente provém serviços para as micro e pequenas empresas. Mas eu vejo com muito bons olhos e aí tem, como você falou, Calão, uma oportunidade excepcional para as fintechs, para os bancos digitais, para os bancos tradicionais no processo de digitalização, de realmente focar e crescer muito, atendendo melhor esse segmento aí como um exemplo. Muita coisa à frente. A gente já está aqui no final do painel. Rodrigo, eu vou pedir só uma última colaboração sua, para dar um pouco de visão. A gente falou aqui de várias iniciativas, né? Tem as conhecidas, que já estão ou implantadas em andamento, mas como é que isso tudo se integra, né? A gente está falando de Open Bank, está falando de Pix, agora falamos aqui do Challenge, usando novas tecnologias, novas opções. Vem aí o Web 3.0, estamos aplicando inteligência artificial, como o Daniel mencionou aqui, tokenização de ativos. Então, tem uma série de tecnologias que se reúnem cada vez mais para resolver problemas da sociedade, cada vez para ser colaborativa, maior eficiência, maior competitividade,
que é super importante, e inclusão também. Como é que isso se integra? Na visão do regulador, isso a gente tem uma clareza que isso não está desconectado, tem, como você disse, uma agenda BC-REST, e como é que isso, de alguma maneira, se conecta para construir tudo mais que a gente vem aí para cima. Dá uma visão para a gente. Fazer que nem ontem fizeram, quantas horas eu tenho para responder. Não, uma resposta super breve, e lembrar também de uma pessoa super importante de todo o ecossistema do Lift, que é o André Siqueira. Eu brinco com ele, o Lift pode não ter pai, mas tem padrinho, né? E o André é esse cara que é um dos coordenadores. Eu acho que quando você olha para um futuro financeiro, você tem talvez duas discussões essenciais. A primeira é de identidade, né? Quem sou eu? Como é que eu provo que eu sou eu? E essa identidade é minha, soberana, ou essa identidade está em outro lugar? Então, a ideia de que eu posso ter, eu sou a pessoa que provo que eu sou eu, a conversa é engraçada, mas ela é revolucionária, né? Porque hoje, quem prova que eu sou eu, por exemplo, é a própria instituição financeira, é o banco, né? Se eu falar, eu não fiz a transação, se o banco disser, fala para mim, foi você mesmo que fez, acabou. Se ele disser, não foi você, né? No INSS, prova de vida, né? Eu tenho que ir lá dizer, olha, não estou morto. A pessoa fala, acho que você está morto. Eu falo, não estou morto. Se ele disser que eu estou morto, eu estou morto, né? Então, eu provar que eu sou eu é uma questão fundamental. Então, você tem identidade soberana. Então, eu sou eu e eu posso transacionar. A segunda coisa que a gente olha para o futuro financeiro é a ideia de tokenização. Tokenização, token é uma representação. Eu gosto mais de falar de digital twin, né? De gêmeo digital. Então, tudo que existe no mundo físico vai ter um gêmeo digital. Absolutamente tudo. E aí, repara essas duas coisas. Se a vaca tem um gêmeo digital, se o carro tem um gêmeo digital, se o apartamento tem um gêmeo digital, se o meu sapato tem um gêmeo digital, e eu sou eu, e eu posso transacionar tudo isso numa rede aberta, a sociedade não é essa que a gente conhece. Não é a que a gente conhece. E essa é uma das possibilidades que está se colocando agora. Então, todos nós aqui, instituições financeiras, reguladores, especialistas, acho que a gente está vendo esses dois pontos no futuro. Quer dizer, a gente vai ter uma sociedade de identidade digital soberana ou não, a gente vai tokenizar, a gente vai espelhar todo mundo físico no digital ou não, e a última pergunta é, as pessoas vão poder transacionar diretamente entre elas, usando plataformas tecnológicas como intermediárias, a gente não gosta de chamar de intermediário, né? Ou elas vão precisar de centralizadores no caminho. Esse futuro é maravilhoso, esse futuro é muito diferente, mas se você é um adolescente de 15, 16 anos e joga, né, e tem moedas digitais e faz trocas e compra as dagas e skins, né, talvez você entenda disso mais do que a gente. Legal. Eu só acrescentaria nisso, Rodrigo, que além disso, além de agora eu mesmo que posso provar que sou eu também posso ter posse dos meus dados e posso monetizar esses dados. Isso também é novo, né? Eles têm valor, eu posso monetizar eles, posso comercializá-los, usá-los como eu quiser, em prol, né, da utilização assim que eu quiser. E escolher o que e como eu vou passar a informação. Assim, você me pergunta a minha idade, eu digo, não, eu não vou te dar a minha idade. Você quer saber se eu sou maior que 18? Sou. Essa é uma das possibilidades. Exatamente. Né, eu não preciso te dizer a minha idade, você só quer saber se eu sou maior que 18 ou não para essa transação. Sou. Então, acho que foi muito bem lembrado, Carlão, né? A ideia de poder monetizar os próprios dados, a ideia de dizer como é que eu entrego os meus dados para você é muito revolucionário. Pessoal, foi um prazer estar aqui, conversar um pouco sobre todas essas mudanças. Eu acho que nós temos o privilégio, talvez pela primeira vez, de uma transformação enorme que está apenas começando, como vários disseram, ser feita em poucos anos, ou seja, na mesma geração, e nós estamos construindo não só aqui algo maravilhoso para a nossa própria instituição, para aquilo que a gente representa, mas, com certeza, criando um legado aí para toda a sociedade, para o país. Acho que todo mundo hoje tem essa consciência de que está fazendo algo muito amplo e que certamente deixa todos nós orgulhosos. Obrigado, Rodrigo, Daniel, Raul. Foi um prazer revê-los aqui e